Torcedor flamenguista, vem comigo, vamos para mais um vídeo. Eu tô aqui agora com um corte de Equipe F Sport Center, com boas notícias. Ortiz, é possível entrar já nesse jogo de amanhã. Vamos conferir tudo sobre o Malvadão. Crédito de imagem vai para ESPN Brasil, o link abaixo. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like, porque eu agradeço. E bora lá, tudo sobre o Malvadão. Maracanã agora, Rafael Marques vem aí para falar de um grande jogo da Copa Libertadores. Amanhã o Flamengo recebendo o Racing, o forte Racing, Maravilha, atual campeão da Sul-Americana. Quem que tá ali atrás? Maravilha aí o Pedro. Ah, você fica feliz com o Pedro, né? Sim. Só de ver o Pedro Maravilha, Pascoal bom abre jogador, cuidado um com ele. sorrisão. Uma maravilha, bom jogador. Rafael Marques nos traz as informações desse encontro entre brasileiros e argentinos amanhã no Maraca, direto do Maraca. Falo aqui do Maracanã, templo sagrado dos campeões, onde amanhã Flamengo e Racing começam a disputar uma das duas vagas para a final da Conmebol Libertadores versão 2025. Por ter melhor campanha, o time argentino decide em casa e o Flamengo sabe que não pode repetir o erro que cometeu na etapa anterior diante do Estudiantes, uma outra equipe argentina, quando venceu apenas pelo placar de 2-1. A propósito, embora historicamente o Flamengo tenha um retrospecto melhor contra argentinos na Conmebol Libertadores, inclusive em 10 oportunidades de mata-mata se classificou em 7, na temporada 25 o Flamengo deve contra adversários daquele país. Até porque são 4 jogos com 2 derrotas, um empate e apenas uma vitória justamente sobre o Estudiantes em casa. Lembrando que o Flamengo não venceu o Central Córdoba na fase de grupos, perdeu o jogo do Maracanã e empatou jogando na Argentina. Há poucos instantes, o técnico Felipe Luiz comandou a última atividade na preparação para o jogo de amanhã e a expectativa fica por conta da presença do zagueiro Léo Ortiz na lista de jogadores relacionados para esse jogo. Se ele for vetado, Danilo ocupará a zaga ao lado do Léo Pereira. Há também uma discussão em relação ao meio-campo, se o Saúl recupera a sua condição titular na vaga do Pulgar ou se o Felipe Luiz mantém o esquema com 2 volantes. E a grande e principal dúvida, Pedro será titular depois da ótima atuação contra o Palmeiras ou voltará para o banco de reservas? São mistérios que o técnico rubro-negro vai alimentar até momentos antes da bola rolar, quando é divulgada a escalação oficial. Expectativa de nova quebra de recorde. O Flamengo tem o maior público do novo Maracanã. Na partida contra o Cruzeiro foram 75.565 torcedores. E os ingressos todos estão vendidos, esgotados desde ontem. Enfim, mais uma quarta noite de festa rubro-negra aqui no Maracanã e o Flamengo tentando dar um grande passo para ser mais uma vez finalista da Libertadores. Plihal. Tetra, boas sensações para esse jogo de amanhã, o primeiro da semi, com o Flamengo recebendo o bom time do Racing? Assim, a expectativa sempre é do Flamengo, né? Depois de uma vitória no clássico, na rivalidade contra o Palmeiras, de ficar com a mesma pontuação para a briga pelo título, trazer, né, uma confiança. Mais uma vez o Maracanã, todos os ingressos já foram vendidos, né? Lotado, a torcida motivada, empolgada, e tem que estar mesmo, porque tem um time muito bom e, na minha opinião, melhor do que o do Racing. Agora, nessa semifinal, é o adversário mais difícil. Palmeiras tem um compromisso complicado da altitude, da LDU, mas o Flamengo pega um time melhor e decide fora de casa. E aí o jogo de amanhã se torna a grande decisão. O Rafa foi perfeito. O Flamengo não pode cometer o erro que teve contra o Estudiantes. Conseguiu, nos pênaltis, a classificação. Mas se cometer esse erro de fazer um segundo tempo ruim, como foi contra o Estudiantes em casa, teve o problema da expulsão. Mas principalmente fora de casa, jogar como jogou, não tendo uma atitude pela grandeza do elenco que tem, contra o Racing vai sofrer. Então é fundamental o jogo de amanhã fazer um bom resultado, levar uma vantagem para buscar a vaga na final. O jogo de amanhã entre Flamengo e Racing. Não, é o jogo que você não pode errar. E ao mesmo tempo o Flamengo tem que fazer o resultado, porque jogar lá no campo do Racing é difícil, é um campo duro, a torcida comparece.
embora o Racing tenha perdido 3 jogadores, se não me engano, né? Três jogadores importantes, mas mesmo assim, o ambiente lá é um ambiente dos estádios antigos, e o Racing é um time muito bem organizado, é um time chato, tem dois bons jogadores para mim, o Nardoni e o Sousa, que são jogadores que fazem a diferença dessa equipe. E o Flamengo não pode errar. O Flamengo tem que fazer o resultado. 1 a 0 pode se complicar. Oswaldo Pascoal não admite amanhã o Pedro no banco de reserva. Não, nenhuma condição. Esquece isso. O cara entra, faz gol, sofre pênalti e dá passe pro outro, ele vai sair do time? Onde é que tá escrito isso? Quem é que montou? O cara entra, o jogo do ano era contra quem? Contra o Palmeiras. Ele faz gol, dá passe pro gol e sofre o pênalti do gol. Dos 3 gols. Então ele participou dos 3. Arrebentou com a bola. Aí vai botar no banco? A troco. O jogo que vale é esse aí. E tem que fazer... Tá vendo o que eu falo pra vocês? Vocês não querem admitir. O jogo do cara, quando joga em casa, o mandante tem que fazer o resultado. É o jogo do Flamengo. O Racing tem alma, tem coração. É verdade. Mas a bola quem tem é o Flamengo. Menos de 2 sem nem sorrir. Amanhã? É osso o jogo, mas 2 eu tô feliz. Amanhã você tá bem feliz. 2 eu tô feliz. Vamos voltar. Aqui no Flamengo, portões fechados antes da decisão contra o Racing pela semifinal da Conmebol Libertadores. A grande vitória contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro já ficou para trás. O foco rubro-negro é 100% na competição continental. E o técnico Felipe Luiz já tem umas dores de cabeça pensando na equipe titular rubro-negra. O zagueiro Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo direito numa dividida com o Vitor Roque na partida contra o Palmeiras e ainda está entregue à fisioterapia. A ideia do staff rubro-negro é ter Léo Ortiz 100% para a partida de volta na Argentina. Então, ao lado de Léo Pereira no Maracanã, deve atuar Danilo, que entrou na vaga de Léo Ortiz no jogo contra o Palmeiras e foi muito bem avaliado tanto pelos torcedores rubro-negros quanto pela comissão técnica. Já no meio de campo, Eric Pulgar retornou recentemente de lesão, ainda não está 100% fisicamente, e o volante Saúl ainda segue com dores no tornozelo, vem atuando no sacrifício nesses últimos jogos por conta da importância do calendário rubro-negro. Uma novidade ao lado de Jorginho, então, pode ser Nicolas de la Cruz, que ficou de fora da partida contra o Palmeiras, não ficou nem no banco de reservas, está 100% fisicamente e pode, então, atuar ao lado do Jorginho na equipe titular do Flamengo. Duelo contra o Racing anima os torcedores pelo histórico do rubro-negro na Libertadores contra argentinos. São 27 jogos, 14 vitórias e apenas 4 derrotas. Um histórico que anima pensando em uma vaga na final da Libertadores. O Racing é um time grande da Argentina, que ele lá no seu estádio são muito fortes, é um estádio muito grande, muito bom, mas a gente tem o nosso jogo em casa também, que tem que tentar fazer a diferença para ir com certa tranquilidade lá na Argentina. O Flamengo conta muito com o apoio do torcedor, que mais uma vez esgotaram os ingressos. Vão ser mais de 70 mil rubro-negros empurrando o Flamengo rumo à final da Libertadores e quem sabe conseguir uma boa vantagem na partida de ida no Maracanã. Bom, tá aí o Flamengo em 20 jogos como mandantes em Libertadores desde 2022. Foram 18 vitórias, nenhum empate e apenas 2 derrotas. Um aproveitamento de 90%, são 45 gols marcados, apenas 9 sofridos, e essas únicas derrotas foram para a Central Córdoba na fase de grupos este ano, né, em 2025, e também o Peñarol nas quartas de final em 2024. Ainda assim, é aquela história, né? É outra temporada. Bom, pensando que agora é um outro momento também da Libertadores de 2025 e o Racing é um time muito forte. Jogando no Maracanã não tem isso, André. Precisa se impor, até pelo que foi na partida contra o Independente, o jogo da volta, né? O jogo tem dificuldades muito claras que eu tenho certeza absoluta que a comissão técnica e os jogadores do Flamengo entendem, antecipam e vão tratar de tentar solucionar. O Racing, tecnicamente, é uma equipe inferior à do Flamengo. Então, nesse caso, fazendo uma comparação com a situação de Atlético Mineiro e Del Valle, em que deu para compartimentalizar as coisas, dizer, no confronto, talvez o Atlético deva ser olhado como o time mais forte. Num jogo na casa do Del Valle, o Del Valle é favorito. Eu acho que o Flamengo é favorito contra o Racing no confronto e, obviamente, no jogo no Maracanã.
E também seria, e pode ser, favorito a depender do que acontecer na partida em casa em relação ao que vai se dar na Argentina, porque, evidente, um resultado encaminha a maneira como o outro jogo é disputada. Todas as providências, as medidas tomadas que mudam, né, quando há um vencedor, especialmente quando há um vencedor na partida de ida. Agora, o Racing é uma equipe acostumada a enfrentar e eliminar equipes brasileiras na história recente. Isso dá a ele um acréscimo de confiança que é absolutamente claro. É preciso tomar muito cuidado. É uma equipe que tem o seu entrosamento, comissão técnica, jogadores, o núcleo de jogadores que vem trazendo o Racing nas competições sul-americanas nos últimos anos. É um núcleo que merece todo o respeito, mas não dá, do ponto de vista técnico, para se comparar ao Flamengo. Isso é bastante óbvio. Se o Flamengo que aparecer nessa fase da Libertadores for o Flamengo da fase de grupos, haverá problemas. Se for o Flamengo, que pode ser, que nós temos visto no Campeonato Brasileiro, com jogadores decisivos atuando à altura, do ponto de vista coletivo, a mesma coisa acontecendo com frequência, o Flamengo será classificado. Pois é claro que a torcida do Flamengo está se pegando a isso. Nos últimos jogos, em um rubro-negro carioca muito forte e mostrando exatamente o futebol que um time como o Flamengo precisa mostrar. Do outro lado, o Racing não é um time bobo. Tem o Gustavo Costas, que conhecemos muito bem, Gustavo Zupac. Ele é uma entidade no Racing. E o time joga muito por ele, eles jogam muito pelo distintivo, há uma relação de pertencimento nesse projeto tocado no Racing muito grande. O presidente é o Diego Milito, que é um grande ídolo do clube. O técnico é o Gustavo Costas, que é um grande ídolo do clube. Dentro do elenco existem figuras marcadas na história recente do Racing, como o Adrian Maravilha Martins. Enfim, é um bom time, tecnicamente é um bom time, coletivamente é um time altamente competitivo, muito bem trabalhado. Então, assim, não é um confronto fácil para o Flamengo. Para mim, é a semifinal mais equilibrada da Libertadores. Vejo uma ligeira vantagem para o time brasileiro, mas é um confronto muito difícil de ser disputado. O Flamengo paga o preço da campanha ruim que fez na fase de classificação. Um time como o Flamengo, né, um elenco desse nível, um time com essa qualidade, não deveria definir os jogos de confrontos de mata-mata fora de casa, e o Flamengo define porque peca na fase de grupos, como pecou nas últimas 2 temporadas. Então o jogo de amanhã no Maracanã é um jogo crucial. O Flamengo tem que tentar resolver o confronto, embora seja difícil que ele seja resolvido nesta semana, porque o duelo lá no Cilindro costuma ser um duelo muito desfavorável para quem vai lá enfrentar o Racing, né? O que eu tô curioso para ver é a postura do Racing. Nessa série de confrontos contra brasileiros do ano passado para cá, inclusive, incluindo Recopa contra o Botafogo e fase de grupos contra o Fortaleza, o Racing veio para jogar no Brasil, não veio para marcar, só para ficar com o bumbum lá atrás, não. Claro que contra o Flamengo a tendência é que o time fique um passo atrás do que costuma ficar, mas eu não vejo um Racing abdicando do jogo, mesmo atuando no colossal estádio do Maracanã. É um duelo complicado para o Flamengo, que vai exigir muito do time do Felipe Luiz no duelo de amanhã. Muito bem, olha, o Flamengo divulgou imagens do Léo Ortiz. É uma preocupação para o time do Felipe Luiz, se ele vai estar ou não à disposição. Deixa eu colocar, então, as imagens. Pelo menos deu aquela impressão, saltando, inclusive. O que dá aquela impressão de que, olha, não é que ele está descartado. Ele pode estar à disposição, sim. Então, fica essa expectativa, né? Essas imagens, o Flamengo não coloca ali também porque quer esconder de ninguém. Quer mostrar que ele pode estar à disposição nessa quarta-feira, André. É evidente, ele é um jogador importante. Talvez isso seja colocado ali para criar uma certa dúvida. Será que joga? Será que não joga? Sempre é bom manter o técnico adversário pensando em possibilidades de escalação do Flamengo. Isso atrapalha um pouquinho, embora as informações corram muito, né, nos bastidores do futebol, mas de qualquer maneira é uma imagem positiva para o torcedor e principalmente para o próprio Léo, né? Porque ninguém quer ficar fora de jogos tão decisivos nesse momento da temporada, seja pela Libertadores, seja pelo Campeonato Brasileiro. É óbvio que, né, lesão, o jogador se machucar faz parte, mas ninguém quer perder esse momento e ele é muito importante na formação da dupla de zagueiros do Flamengo, na maneira como a bola sai do campo de defesa. É ótimo perceber que se ele não está pronto para jogar
contra o Racing em algumas horas, ele provavelmente estará em campo na partida de volta. Pois é, e é a boa notícia porque quando os torcedores viram o Léo Ortiz saindo na partida do fim de semana contra o Palmeiras, todo mundo ficou muito assustado. Poderia pensar logo em uma lesão de ligamento, com um estiramento de ligamento ali no tornozelo, mas ele deve estar à disposição pelo menos no jogo da volta. Amanhã veremos. A imagem foi muito feia, né? Foi muito feia. Vira pra dentro o tornozelo, menos mal que não foi nada grave. Assim, da maneira mais leiga possível, né, Marcela? Quem tá com o tornozelo zoado não pula o que ele pulou ali, né? Então, tá melhorando e essa é uma boa notícia. Pro jogo da volta, seguramente. Pra amanhã já é mais duvidoso. Tem o Danilo, que do ponto de vista da virtude do Léo Ortiz em ajudar na construção do jogo, como o Léo Pereira também ajuda, o Danilo supre super bem, né? A qualidade de passe do Danilo é quase tão boa como é a do Léo Ortiz, jogador mais experiente. Aonde é que perde o Flamengo? Na velocidade de reação. O Danilo mais veterano e no jogo de amanhã, tendência de um Flamengo jogando com linha mais alta para tentar sufocar o Racing. Racing deve jogar em alguns momentos mais no contra-ataque. Se por um acaso o Gustavo Costa jogar com o Duvan Vergara, o ponta pelo lado esquerdo, é o lado onde o Léo Ortiz jogaria, é o lado onde o Danilo deve jogar, um pouco mais de exposição no contra-ataque, mas a vantagem de se ter um elenco como que o Flamengo tem se não joga um dos Léos, tem o Danilo prontinho para jogar. Jogador altamente experiente, campeão de Libertadores, que tá pronto para suprir. Daqui a pouco vocês colocam em números, então, esse favoritismo do Flamengo, tá? Claro. Antes, quero colocar uma tela para falarmos dos artilheiros, daquela esperança de gols tanto de Flamengo quanto do Racing. Você já tá falando do Maravilha Martins. Olha aí, Zupa, os números deles. O Pedro, em 36 jogos, 15 gols, 7 assistências, minutos dele até participar em um gol e 81,3. O Pedro, que não existe nenhuma dúvida mais, ele voltou a ser titular desse Flamengo, ainda mais pelo que ele vem apresentado e pelo que apresentou na partida contra o Palmeiras. O Adrian Martínez, em 37 jogos, 20 gols, 3 assistências e minutos dele até participar de um gol, 129,4. Ok, porque tem menos assistências, né? Tem isso também aí. É isso. Bom, e tem a esperança. É o Pedro, André, e é o Pedro que vem se mostrando o jogador que todo torcedor rubro-negro queria ver novamente. O momento é dele, não há dúvida nenhuma. Ele deve estar, de fato, com a confiança nas alturas, se sentindo recuperado e de volta ao seu melhor, à sua melhor versão, como se diz. E é o que a gente tem assistido. A escalação dele era muito clara para o jogo do fim de semana com o Palmeiras. A gente comentou isso aqui na véspera, né? Na sexta-feira, na realidade. E a permanência dele no time agora é uma questão bastante clara também. O Pedro é um fazedor de diferença. E nada melhor para um jogador que recuperou a confiança e muito provavelmente recuperou o seu lugar no time por causa das declarações de um treinador que diz: eu quero que o Pedro me mostre que ele tem que jogar e que ele tem que fazer parte do time nos momentos mais importantes, e é rigorosamente isso que tem acontecido, e já com alguma frequência. Nada melhor para o jogador que vive essa fase que uma partida em casa, mesmo que o Gustavo tenha total razão. O Flamengo, numa condição normal, se ele pudesse descrever o que aconteceria nessa Libertadores, ele seria mandante na volta, não na ida, né? Então, a fase de grupos cobrou o seu preço. Mas, na sequência do Pedro, mais um jogo no Maracanã, com um grande público, o time abraçado pelo torcedor e ele com possibilidade de fazer a diferença mais uma vez. Pois é, se o Felipe Luiz deu aquela entrevista falando: eu quero que o Pedro volte a ser quem ele é, eu quero que ele me dê motivos, todos os motivos ele já tem, é por isso que ele voltou à titularidade. Então, de um lado tem o Pedro e do outro o artilheiro da competição, que é o Maravilha Martínez, muito experiente e é muito fazedor de gols. Artilheiro ao lado do Flaco Lopes, uma ótima disputa, dois argentinos semifinalistas da competição brigando por esse posto, ainda que em chaves diferentes, né? O Pedro é mais jogador que o Adrian Martínez, que o Maravilha, e eles têm algumas diferenças ali, né? O Pedro é um fazedor de gols, um fazedor de diferença, como disse o André, mas o Pedro tem mais recurso técnico. Não por acaso, os gols do Pedro são mais elaborados. Ele sabe fazer o gol menos elaborado, mas muitos dos seus gols são mais elaborados. Não por acaso, a gente viu ali as 7 assistências que o Pedro tem. O Pedro participa do jogo mais do que só definir. O Adrian Martínez, ele é um definidor, e ele é um tremendo definidor. É um jogador basicamente de um toque na bola. A bola passa e ele guarda, ou de cabeça ou com o pé. Ele é um goleador nato, um centroavantão mais fixo,
com menos recursos, jogadores diferentes, mas o Flamengo tem que ficar muito atento porque o Adrian Martinez, ele é um jogador muito preparado para este tipo de jogo. A gente viu na reta final da Copa Sul-Americana do ano passado, quando o Racing construiu a sua aura, né, capaz de chegar até uma semifinal de Libertadores, como ele foi altamente decisivo nos confrontos que o Racing disputou. Vamos saber, então, exatamente como o Racing joga, se vai jogar assim, no Maracanã lotado e todo o torcedor empurrando o Flamengo, e ainda mais contra o todo-poderoso Flamengo, é uma outra história. Mas o Caio Alves, do Data ESPN, está aqui no nosso Sport Center e analisa o Racing pra gente. Fala, Caio! Vamos trazer aqui Data ESPN na área para trazer como joga o Racing. Pontos fracos, pontos fortes, parte ofensiva, parte defensiva de como vai jogar o adversário do Flamengo. Então a gente pode definir, o Zupac já introduziu muito bem essa questão do Maravilha Martinez, que a gente vai trazer aqui na análise. É um time muito físico, até mais do que o Estudiantes, como a gente viu na última fase que o Flamengo enfrentou e teve dificuldades, então vai ter que disputar bastante a bola, bastante segunda, terceira bola, porque é um time muito físico. Começando pela questão ofensiva por parte do Racing, é um time que ataca muito pelas laterais, então quem tem muito protagonismo, quem é muito mencionado no time do Racing é o Maravilha Martinez, mas mais do que ele, mais importante do que o camisa 9 do Racing, são os laterais. Então, tanto o Martirena também, seja independentemente do jogador que tá ali na lateral, quem tá atuando como lateral vai ter muito essa questão de ida e volta, de atacar muito pelo corredor. Então, o Martirena a gente tá vendo aqui pelo lado direito. Um ponto importante: ponta sempre por dentro, lateral por fora. Porque justamente esse lateral mais profundo, a gente vê na evolução do jogo, o lateral não costuma mais chegar tanto à linha de fundo, costuma mais atacar por dentro. No Racing não tem isso, então é sempre lateral na linha de fundo. E é a questão técnica do Martirena, que é muito privilegiado nesse ponto de vista, então vai para um contra um, consegue fazer o cruzamento. Do outro lado do campo também, e aí eu fiz questão de trazer a importância do Gabriel Rojas, aberto aqui no começo aqui do lado do corredor esquerdo. Gabriel Rojas, que provavelmente não vai jogar, mas é muito importante, mais até do que o Martirena, mais até que o lateral do corredor direito, ele é muito importante justamente porque ele tem mais físico, mais essa questão de ser um pouco mais físico, de ter mais resistência, de ir e voltar no corredor esquerdo. Então a gente vai ver que, e aí o padrão do Racing, a gente vendo aqui, seja bom, seja ruim, o padrão do time é um time que sabe muito bem o que vai fazer com bola. Então a gente vê que a bola sequer saiu do pé do Almendra aqui, o lateral já tá fazendo o quê? Vai atacar o corredor, porque ele sabe que a bola vai chegar ali. Então sempre que a bola é invertida, o lateral ele vai atacar esse espaço ou vai receber no pé para conduzir muito bem pelo corredor esquerdo, porque ele sabe que a bola vai chegar nele. Então a gente vê a bola, vai ter o lançamento do Almendra, a bola vai chegar no Rojas, ele já faz o cruzamento e aí mais uma vez, ponta por dentro, lateral por fora. É um time que ataca com muitos jogadores na área, na fase ofensiva como um todo. Então a fase ofensiva muitas vezes tem 7, 8 jogadores ali, na área preenchida com 4, 5 jogadores, e aí isso é cobertor curto. Pro bem, é porque tem muitos homens ali para aproveitar essa oportunidade quando ela surgir, como no caso aqui desse lance. E o cobertor curto no sentido negativo é que quando você ataca com muitos jogadores, você acaba ficando um pouquinho mais exposto, mas já vou falar sobre isso. Um ponto importante para o Flamengo prestar atenção é bola parada, seja lateral, seja escanteio. Aqui a gente vai falar primeiro da questão do lateral. Zupac falou muito bem do Adrian Martinez, o Maravilha Martinez. Ele é um jogador muito importante no alto. Então ele vence muito duelo, ele sabe muito bem como disputar esse espaço. O que o Gustavo Costas, técnico do Racing, ele aproveita, ele usa isso ao seu favor? No lateral, sempre mais próximo aqui da área, para poder fazer o que a gente chama de latereio, né? Ficou muito conhecido aqui no Brasil na época do Cuca e tudo mais. Tem esse latereio. Usa o Adrian Martinez como essa isca, então traz o marcador do Adrian Martinez para ele. Então, às vezes, o Maravilha Martinez, ele traz 1, 2 jogadores para ele para fingir que ele é o alvo, mas o verdadeiro alvo, na segunda bola que vai ganhar, é esse jogador que tá em amarelo aqui, para poder fazer a casquinha. Quem vai receber a bola lá no lado oposto é o Almendra. Então, a jogada é sempre essa. Finge que é o Maravilha Martinez de alvo, segunda bola ali na casquinha, a bola chega no corredor oposto, porque é justamente a região que está pouco marcada. Então, a gente vai ver ali o espaço para o Almendra atacar, que é justamente onde a bola chega para ele. Então, é um ponto de atenção por parte do Racing, do Flamengo. O Racing pratica muito bem isso.
Outra questão da bola parada é o escanteio. Então não tem muito segredo nessa questão, nesse aspecto do jogo do Racing, é casquinha. Casquinha pro centro da área para fazer o gol, mas é uma jogada, como os jogadores do Racing são muito altos e muito bem competindo no duelo aéreo, então fica mais difícil de marcar. Então cobrança de escanteio, Solari faz a casquinha e aí a bola chega no centro da área, na região central. A gente vê que aqui o jogador na região central já tá atacando o espaço porque ele sabe que isso é uma jogada treinada, então se o jogador conseguir dar a casquinha, a bola vai chegar ali. Então, como aconteceu, gol do Racing é uma questão pro Flamengo ficar muito atento. Mas como nem tudo são flores, o Racing tem muita dificuldade de sair jogando por baixo. É um time que joga muito mais direto, joga longo com os seus laterais. Então, quando tem que sair por baixo, manejando um pouquinho mais a posse, desenvolvendo esse jogo curto, tem mais dificuldade. Mais ainda quando o adversário encaixa todos os seus jogadores no campo do Racing. Como a gente está vendo aqui o Rivadavia pressionando a saída de bola do Racing. Pressiona, encaixa todo mundo, o Racing tem um pouco mais de dificuldade, a gente vê que tem um espaço ali que é para ser preenchido no meio, agora acabou tendo o jogador, mas tem mais essa dificuldade de se posicionar as costas para evoluir esse jogo, e aí acaba tendo essa dificuldade. A bola chega no Rojo, aquele Marcos Rojo que a gente conhece, jogou Copa do Mundo, Manchester United, ele tem um erro técnico, Fã de Esporte, aqui atenção, ele erra o passe, e aí o Racing, e isso o Flamengo ele sabe desenvolver muito bem contra os seus adversários, que é manipular os encaixes. O Racing ele marca por encaixe individual, por setor, então ele vai perseguindo bastante os seus adversários. E aí como isso é um hábito do zagueiro, o zagueiro ele perde a bola, o que ele faz? Eu vou perseguir. Então o Marcos Rojo, ele perde esse passe, ele erra esse passe, o que ele vai fazer? Ao invés dele ficar um pouco mais na sua zona, vai perseguir. Quando ele persegue e não ganha o campo, o que acontece? Abre o espaço aqui para o jogador atacar, e aí o Flamengo, como ele ataca com muitos homens nessa última linha do adversário, então possivelmente se isso acontecer durante o jogo de ida, o jogo de volta, vai ter mais jogadores ali para atacar esse espaço, então o Racing ele tem muita dificuldade nessa questão, o jogador não consegue recuperar campo e aí cria oportunidade para o adversário. O Flamengo sabe fazer muito bem isso de manejar os encaixes do adversário. Mais uma vez a gente vai ver a dificuldade. O zagueiro sai da região dele, vai perseguir, e aí o Almendra, como a gente mencionou, ele, que é muito importante pro Racing, ele fica nessa dúvida se ele marca quem tá mais próximo ou quem tá mais distante. Nesse segundo de dúvida que ele fica em quem que ele vai, a bola chega no jogador mais distante, só que aqui já tem o campo pro jogador do Vélez perseguir para continuar a jogada. Então tem muita essa dificuldade também. Aqui um ponto importante dos zagueiros. Os zagueiros do Racing, eles têm esse hábito de quê? Marcar muito a bola. Então olha sempre para frente ao invés de quem tá mais nas costas. A bola vai chegar nas costas do zagueiro e aí vai ter essa finalização. Por incrível que pareça, não foi gol essa jogada, o goleiro defendeu em cima da linha, mas é uma questão de muita dificuldade que o Racing tem. O Flamengo pode trazer isso ao seu favor, porque sabe muito bem manipular os encaixes, então dá pra ter certeza de que vai ser um jogo de muita disputa, e o Flamengo precisa, assim como não aconteceu no Estudiantes, Marcela, competir bastante, lidar muito com as segundas bolas, porque senão o Racing vai aproveitar bastante. Análise em números, então, favoritismo do Flamengo, André. E aí? Confronto ou jogo de depois de amanhã? Não, o confronto. O jogo é amanhã. Amanhã, perdão. Eu, inclusive, vou trabalhar após o jogo. 60-40 Flamengo. 60-40? Vai, Zupa. 60-40 também. 60-40? Companheiro, sim. Eu vou colocar um pouquinho mais pro Flamengo. Você é otimista. Vou colocar 65%, mas aí eu já não sei mais qual é o número do... Mentira, 35%. Vamos Pô, seguir. tá aí o vídeo aí. Pô, gostei dessas análises de como o Flamengo tem que se defender e de como tem que atacar. Cara, pra mim, pra gente, o telespectador, o torcedor em si, é bom ficar sabendo disso aí tudo. Mas o Felipe Luiz, assim que terminou o jogo contra o Palmeiras, ele deu aquela respirada, comemorou aqueles minutos, mas quando chegou em casa já começou a estudar o Racing. E ele sabe todos esses detalhes aí, com certeza. E o Flamengo tá preparado, até porque a nação vai estar em peso, não tem mais ingresso. Vai estar lotado, dando um apoio, gritando. E o maior mosaico, como o Vene Casagrande falou, mais de 64 mil peças, algo do tipo. Cara, tá de parabéns. Flamengo, a questão em si mesmo é só o físico. Porque gastou muito contra o Palmeiras. Não sabemos como que o Flamengo vem e como todos têm aqui dito, o físico, a estatura do Racing,
elas é diferente. E tá superior, e é superior a do Flamengo porque tá se preparando já há alguns dias. Teve a última rodada bem antes do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, ó. Então, tá bem melhor em questão física. Mas assim, o Flamengo sabendo dominar aquela bola, tocar, saber saber remanejar as marcações, porque vão ser individuais, e o Felipe sabe fazer bem isso aí. Você tira pelo primeiro gol do Flamengo em cima do Palmeiras, a marcação que veio querer marcar em cima, e cada um pegando um lá em cima, aí os volantes, todos aqueles que ficam ali controlando o jogo, tocando para um lado e para o outro, e procurando aquela enfiada. Os caras puxaram a marcação, ficou aberto no meio, o Rossi foi lá, enfiou para Pedro dominou, girou e tocou para o Arrascaeta e 1-0. É isso aí, cara. O Felipe tá ciente, a gente confia. Venho reforçar aqui, o Felipe é de confiança da nação e todos nós. Lógico, ele não tá lá à toa. Ele sabe o que tá fazendo e bora pra cima, Flamengo. A gente tem que fazer o placar pelo menos 3-0. 3 gols de diferença. É isso aí. Mas não vou dar placar porque eu não tenho muita sorte. Eu queria dar 1-0, 2-1 pro Flamengo fazer um elástico. Mas se eu dou um elástico como eu dei na última vez, que eu falei que menos do que 3 eu ia nem rir contra o Estudiantes. Teve toda aquela lambança. Só ficou no 2-1 e a gente perdeu e se classificou nos pênaltis na fase anterior contra o Estudiantes. Entendeu? Então, mas eu confio. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like porque eu agradeço. Compartilha, comenta, dê a sua opinião, vamos interagir, vai ser recíproco da minha parte. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.